Pô, Nildo, nesse mais um papo daqui que eu estou fazendo, entrevistando jogadores que passaram pelo Grêmio aqui, eu gostaria de começar esse bate-papo contigo, desse papo daqui, te agradecendo por ter topado participar desse papo. Que bom, cara. Nós procuramos sempre atender, né? Porque é um prazer sempre falar das coisas do Grêmio, atender o torcedor gremista. Hoje eu sou um torcedor gremista e às vezes não é que a gente não queira, entendeu? São muitos convites, são muitos pedidos. Eu procuro ser solícito com todos. Eu participo de alguns grupos de torcedores que até então era impossível, e na nossa época a gente tinha uma intimidade maior de entrevista, de contato, do feedback. Hoje em dia, para você conseguir uma entrevista com um jogador, não precisa nem ser o craque ou o ídolo da equipe. Um jogador normal, simples, você tem que falar com o empresário, com o seu staff, tudinho, e cria um esfriamento entre torcedor e o atleta. Então, como nós somos de uma geração, falo nós, porque eu sei que meus amigos também da nossa época atendem a todos com o maior carinho, é o, é o mínimo que a gente pode fazer, porque se hoje nós somos lembrados, nós fazemos parte da história de um time como o Grêmio, foi por causa do torcedor que acreditou, que incentivou, que ia no treino, que ia nos jogos na chuva, que ia nos jogos no inverno, ia nos jogos no verão, naquele calor ensurdecedor. E então é isso, é apenas uma gentileza. Então vamos bater esse papo aí, sempre é bom, ainda mais ontem. Depois ontem é o jogo para recuperar a autoestima de todo mundo, então valeu. O Nildo, queria começar te perguntando, assim, tu é um cara que não é aqui do Rio Grande do Sul, teve uma passagem de 2, 3 anos pelo Grêmio, na realidade acho que 3 anos, 94, 95, isso, Não, 93, 2 anos e pouco. quase 3 anos. E mesmo assim, mesmo tendo essa passagem não tão longa, mas muito marcante pelos títulos, até hoje tu é muito lembrado pela torcida do Grêmio. Como é que tu te sente com esse carinho que a torcida do Grêmio tem de ti, mesmo tantos anos depois? Cara, a gente não, quando a gente está jogando, a gente não consegue mensurar o que é o carinho, o que é o amor falo do torcedor do Sul, do torcedor gremista em especial. Então, eu fui perceber isso depois que eu comecei a ser convidado para alguns eventos do consulado, eventos mesmo que foram feitos pela diretoria aí para homenagem dos títulos. E você, depois de alguns anos, quando você coloca o pé no aeroporto, você vê o carinho do torcedor e você vê que você faz parte de uma história rica e vitoriosa como é a história do Grêmio. Então, é por isso que eu procuro ser o mais carinhoso possível, o mais afável possível. Quando eu estou aí, recebo, dou autógrafo e vou em eventos, porque a gente vê o carinho do torcedor. Então, se o torcedor faz isso por mim, é o mínimo que eu posso fazer, é dar essa retribuição. E realmente eu fico até às vezes meio assim, cara, teve jogadores que passaram, jogadores selecionáveis que vestiram a camisa tricolor e tiveram conquista, e não tem o mesmo carinho, o mesmo afeto que eu tenho, que a torcida tem para comigo, entendeu? Eu sei que o título de 94 foi o pontapé inicial para o Grêmio se tornar, entrar de vez, virar um time copeiro, respeitado na América do Sul. E começou que foi um ano de glórias, uma década de glórias, a década de 90. Então, eu fico feliz por fazer parte tanto da equipe de 94, que é uma equipe muito forte que o professor Luiz Felipe montou, com 50% de experiência, 50% da base, né? E todos viraram ídolo, todos viraram craque. E de 95, aquele time espetacular também, que eu recuperei da lesão e voltei, então fiz parte ali. Cara, é espetacular, assim, não tem preço, assim, a gente fica feliz. Todos nós, seres humanos, somos vaidosos, e, pô, quem não gosta de receber o carinho já dentro de um avião indo para o Rio Grande do Sul, o torcedor te reconhece. Eu quase não mudei muito a minha fisionomia
por manter o bigode, só está um pouquinho mais branco. E isso é uma marca também que ficou, acho que também por isso, entendeu? O Nil do Bigode, o Matador, o Exterminador, o Gladiador. Então, cara, eu procurava ser isso, assim, respeitava, recebia as críticas. Esses dias eu vi uma entrevista do Luiz Felipe, Guilherme, não alongando, com Duda, que ele disse Eu assim, ia, eu ia falar quando isso. eu cheguei, cara, pensa bem, eu só tinha jogado em time pequeno. Time grande do Cerro Porteño, mas a gente fala assim com relação a Grêmio, Flamengo, Palmeiras, desse degrau aí. E, cara, eu fui treinar lá no Cristal, um vento, um frio do caramba. E o time entrosado. Aí, primeiro treino, meio tímido. Filipão coçou a cabeça, sentou para tomar um café com o Cacalo e disse: Cacalo, que centroavante que tu me trouxe, como é que eu vou colocar esse cara? E me colocou, só que ele me colocou. Eu já cheguei, treinei 2 dias e fui jogar na quarta-feira lá na divisa, lá na fronteira. Contra o Santo Ângelo, não, São Luís? de fronteira com o Uruguai. Não, fronteira com o Uruguai lá na. Sei que o campo tinha roseta, o campo era pequeno. Aí eu já estrei fazendo gol, né? Foi um gol de cabeça, Fabinho cruzou. E Livramento. Acho que é Livramento, sim. Sim, aí tudo bem. Aí já fiz o gol, deu. Aí nós tivemos uma semana de treino focado no jogo mais importante na sequência, que era o jogo de volta contra o Corinthians lá no Contra o Grêmio Pacaembu. Santanense. Contra o Grêmio Santanense foi a estreia. Exatamente, Grêmio Santanense. Cara, e ali eu já fiquei mais solto. Os jogadores mais experientes me levaram para almoçar. A gente teve uma folgazinha no domingo, aí fomos almoçar. Eu, Aguinaldo, o Pingo e o Fabinho, que eram os ídolos e craques no momento do time. Então eles falaram: olha, aqui é assim e tal, e conversando. Nosso time é novo, o Danley subiu, Carlos Miguel, Roger, Emerson, entendeu? Andrezinho, tem uma galera nova. Os experientes eram o Ayup, era o Fabinho, era o Pingo, o Aguinaldo, o Paulão. Então eu me senti acolhido ali, que eu também vim para substituir um cara que era goleador, que era o Gilson Cabeção, o treinador do Aimoré. Cara, é uma responsabilidade. Mas quando eu vi, pô, alimentação espetacular, o bicho era bom, o salário era bom, eu digo, pô, eu vou dar o meu tudo, cara. Vou dar mesmo, não tem essa, não, vou todos os jogos. E Deus me abençoou, cara. Eu treinava muito, sempre fui um cara de treinar muito e fiz gol importante. Fiz o gol contra o Corinthians, o Fabinho fez o segundo. Então, aquela classificação contra o Corinthians também, Guilherme, fez com que eu criasse mais um pouquinho de raiz ali, fosse me incorporando mais. E ali o Filipão já viu que podia contar comigo e disse assim, pô, já me dava moral e era aquilo que ele queria mesmo, porque ele sempre montou suas equipes é, visando o centroavante. Se for ver as grandes conquistas do Luiz Felipe, sempre teve um 9, sempre teve o cara que era o definidor. Cara, eu fico feliz. Tinha uma comissão técnica espetacular, Zeca, o Mauro, o Paulo Paixão, entendeu? O corpo médico do Grêmio 94, 95, os médicos extraordinários, espetaculares. Então, cara, eu me senti em casa. Eu morei no Olímpico. É outra coisa assim que quando a gente vai aí, que a gente vê aquele estado que está no o velho casarão ali, a gente fica triste. Eu que não nasci aí, que não vivi desde o início. Eu imagino o torcedor gremista que cresceu ali dentro, que teve a vida ali dentro, viu as grandes conquistas ali dentro. Eu acho que ele evita até passar ali perto da Zênia, ali onde fica o Monumental, entendeu? Porque eu senti, quando a última vez que eu tive antes da pandemia aí no Rio Grande do Sul, eu fui com um amigo meu, o professor Leandro Brandão, a gente fica triste de ver aquela situação ali. Antes já deviam ter implodido, deviam ter construído alguma coisa, porque passa um filme. Eu costumo até plagiar um banco que tem aí, que eu digo assim, Estádio Olímpico, minha casa, minha vida, porque eu morei ali foi a minha vida. Ali eu contribuí para o crescimento do Danley, eu contribuí para o crescimento do Roger, do Emerson. Então, a gente morava junto ali, cara. Morar junto com essas feras, pô, recém-subido da base, Andrezinho, Murilo.
Cara, o Leônidas, a gente morava ali, a gente era feliz ali pra caramba, cara. E hoje, se for botar um moleque desse aí, um guri que chega para morar vamos supor que tem um alojamento lá na arena, lá. Rapaz, é briga, sabe? Então, foi isso que fez com que todos os atletas da década de 90, 2000 também, criassem esse vínculo, esse amor, entendeu? Não que os de agora não vão ter, vão ter sim, porque jogar no Grêmio é diferente, é especial, é prazeroso, sabe? O torcedor te dá muito carinho, entendeu? O povo te respeita. Até o torcedor rival ele respeita aquele cara que, por exemplo, um Jeromel, um Kahneman, um Maicon, os caras têm um respeito no Estado. Por quê? Porque são profissionais que honram, profissional que honra aquele time ou aquele local que ele trabalha, tudo, ele é respeitado por todos. Então, foi isso que eu procurei colocar na mente. Pô, tô num time que todo mundo queria estar. Eu saí da periferia do Pará, lá, entendeu? Lá em Belém, na periferia. E quando meus amigos viram, cara, assim, eu sabia que eu estava fazendo a alegria de muitos. Então, eu costumo dizer que foi de norte a sul, assim, uma satisfação total, cara. Então, pode perguntar que eu me alongo, vou falando. Não, eu queria saber, assim, como tu disse, tu ainda não tinha passado por nenhum clube de grande expressão do Brasil, tu estava na Caldense quando veio pro Grêmio. Eu queria saber como é que surge essa proposta, como é que chega em ti? Tu tá jogando na Caldense e o Cacalo vai te procurar, quem é que vai te procurar? Como é que chega essa proposta do Grêmio em ti? Olha, o João Francisco, empresário daí de Porto Alegre, conhecia Cacalo. E eu já tinha trabalhado com o Valdir Espinosa no Cerro Porteiro, nós fomos campeão lá. Eu joguei com o Arce lá na época. E eu estava bem na Caldense. E começa, pô, ter um centroavante ali experiente, tudinho. Aí tocou no ouvido do Cacalo, o João Francisco disse: Olha, tem um centroavante lá no interior de Minas que se encaixa no perfil do Gilson e tal. E foi. Aí o Cacalo conversou tudinho, e aí até que eu vim com um contrato de 3 meses, né? Uma experiência. Pô, nunca tinha passado. Vai pro Grêmio, pô, é muita responsabilidade. E o Grêmio estava num processo de reestruturação, de reformulação. O doutor Fábio Koff estava reestruturando a equipe, estava contratando assim pontualmente, sem gasto exorbitante. E foi assim, aí cheguei, cara, porque na nossa época a internet ainda não estava, assim, ainda não tinha essa febre que é hoje, que você dá um chute no treino, faz um golzinho no treino, pô, você está no mundo todo. Então era o boca a boca, o indicado, o nosso falecido e mestre Valdir Espinosa também deu o aval. Então foi isso, cara. E cheguei sem, como a gente diz na linguagem, sem grife, com potencial a trabalhar, porque uma coisa é você jogar em times médios, time pequeno, você está sempre ali. Outra coisa é você chegar num time grande, onde o nível de treinamento, o nível de qualidade técnica dos atletas é elevado e você tem que acompanhar. Então foi isso, eu observava muito, eu chegava sempre cedo, eu era um dos últimos a sair, porque eu sempre gostei de fazer o pós-treino, a trabalhar as finalizações, chute, cabeceio, entendeu? Então, as pessoas foram gostando. E eu sempre fui um cara também de fácil convívio, de conversar bem, de ser educado, de ser respeitador, entendeu? Então, isso aí eu tirei de letra, entendeu? E quando depois desse segundo jogo que eu vim da Caldense e tal, que eu fiz o Corinthians, ficou mais fácil, entendeu? Tu já cria, porque eu morava no Olímpico, às vezes eu ia sair, sempre tinha torcedor ali querendo autógrafo, entendeu? Sempre fiz logo uma amizade muito grande com os funcionários, entendeu? Que é o que faz o clube funcionar, são os enfermeiro, massagista, porteiro, cozinheiro. Então a gente estava ali sempre em contato, não só eu, mas Danley, Emerson, Arilson, Carlos Miguel Rocha. A gente tinha esse carinho, entendeu? Então a gente retribuía. E depois, quando a minha família chegou, eu morei num apartamento alugado que era do Alfinete, passando a Zênia, naquela rua direto do Arco,
atravessava a Zenha bem na esquina. Então, também eu ia andando. Tinha carro, mas quando o tempo estava legal, eu ia andando e vinha andando. Então, aí você tinha, passava nos barzinhos ali, atendia o torcedor, entendeu? A fase estava boa, estava fazendo gol, ninguém te xinga. Então foi isso, cara. Por isso que eu digo assim, então, mas eu sinto mesmo esse carinho, eu fico feliz, fico pô, arrepia, às vezes a gente fica, só falta lagrimar quando você vê um carinho, uma dedicação. Homens, avós, vir e se declarar assim que gosta, que você fez e foi importante. Eu tive num evento na arena, jogue com seu ídolo. Cara, que eu lagrimei de ouvir o testemunho do torcedor, avô, com o filho, com o neto ali jogando, entendeu? Então, isso não tem preço, cara. Às vezes eu costumo, às vezes vou no sul aí e costumo nem cobrar o cachê, vou pelo prazer de estar lá, de estar junto, de compartilhar, de viver, porque viver Grêmio é diferente, Guilherme. E assim, Nildo, tu falou, a gente viu a entrevista do Filipão com o Duda ali, que ele comentou da desconfiança, que ia bater no Cacalo. Tu mesmo falou do contrato de 3 meses que tu chegou. Tu chega em 94 com essa desconfiança, com um contrato de experiência e termina a temporada ganhando uma Copa do Brasil sendo fundamental para aquele título. O que passa na cabeça de um cara que tem essa mudança tão grande em um ano? Cara, assim, com 1 mês e meio eles me chamaram para renovar, entendeu? Já fiz meu contrato, já foi para 2 anos. E eu fiquei, e a entrevista, assim, o Filipão, o jeito que ele termina falando ali de mim, assim, ele foi o único jogador que ele citou, porque eu sei que realmente que eu fui muito importante naquela conquista. Eu não só fiz os gols decisivos, como também eu ajudei muito, voltava para marcar e dava aquele combate, ajudava no meio, entendeu? Eu sempre fui um cara guerreiro. Então, quando eu vi ele falando assim que eu fui o cara ali daquela conquista, assim, cara, eu só vim valorizar mais ainda depois que eu ouvi as pessoas falar e comentar, assim, porque até então, foi o gol, foi o gol. Eu não bati o pênalti contra o Vitória no Olímpico, que o Aguinaldo batia muito bem e era o batedor, entendeu? E eu recém tinha chego na casa ainda, né? O Aguinaldo já estava mais tempo. Então, assim, a gente fica feliz. Dizer que não sobe, a cabeça sobe porque você passa a ser idolatrado, você passa a ir num restaurante com a tua família, que até então tu não dava autógrafo, as pessoas vêm te pedir autógrafo, vêm bater foto contigo. Então, a gente vê que muitos atletas, às vezes, não conseguem viver isso. Se empolgam ou começam a desviar o foco, desviar o caminho e se perdem. E graças a Deus eu caí num grupo também de atletas experientes que falaram, olha, aqui é assim, o torcedor ele é muito carinhoso, ele cobra muito, entendeu? E na nossa época também, por dizer que a gente ia para as baladas, a gente ia nos barzinhos, tudinho, não tinha esses flashes, esses celulares, essas fotos, tudo para jogar, né? E a gente também sabia ir porque a gente ia depois de uma vitória, de um resultado bom. Então, isso tudo, assim, eu penso que tem atleta hoje que ainda não assimilou de fazer coisas assim que vai denigrir não só a sua imagem, como arranhar a imagem do clube que ele está jogando. Principalmente quando você é ídolo. Quando você é ídolo, você tem que. Pô, eu tenho que honrar a minha imagem, mas eu tenho que honrar a imagem da instituição, que ela é muito maior que eu, que é enorme. Eu estou de passagem e ela vai ser eterna. Então, os atletas mais antigos, eles sempre tiveram esse pensamento, entendeu? Hoje a coisa está mais assim, como é que se fala? Não tem uma raiz. Tem os vínculos, tem o contrato, tem as multas, e aí dá para sair, eu vou sair, entendeu? Muitos atletas não têm aquela gana de vencer, de ficar mais tempo, porque geralmente chega no clube com 2, 3 anos de contrato. E contratos bons, acima de 150 mil, de 200 mil, 300 mil. Então o cara dá uma acomodada.
Na nossa época, não. A maioria dos contratos era um ano e meio, 2 anos no máximo. E não era essa fortuna toda. Eram salários bons, mas não era a nível que é hoje. US$ 100.000, US$ 200.000. Tem time pagando US$ 1 milhão. Então é complicado, entendeu? E aí o cara, pô, eu não vou me esforçar. Nós tínhamos os treinamentos eram diferentes, tinha coletivo, às vezes tinha jogo contra o time dos juniores, e você queria mostrar nos treinamentos que tinha condição de jogar, e tinha que treinar muito, porque o cara que estava na reserva, tinha na reserva o Jax, que subiu da base também, um goleador. Então tu não podia dormir, entendeu? Tinha o Carlinhos também, atacante rápido, e hoje em dia não, hoje em dia os treinamentos são mais reduzidos, e o cara também, se for no banco, beleza, e ir no banco. Hoje vai todo mundo, vai 11. Na nossa época era só 5, então mais competitividade ainda. Por isso que eu digo que a nossa geração, ela sempre tinha que estar mostrando todo dia, era no jogo treino, era no coletivo, era nos 15 minutos que tu entrava no jogo, era naquela oportunidade, porque senão, meu irmão, tu ficava fora do banco, ficava fora do banco, ficava fora do bicho. Tu ia pro ratatá, que a gente falava, tem um bicho integral, se tu não joga, tu tem meio bicho. Se tu não for relacionado, tu tem um ratatá, que fala que é 10% de cada um, tiro de vídeo com os funcionários que estão lá, cozinheiro, e os atletas que não foram pro banco. Então era uma competitividade extraordinária, monstruosa. Tu falou que vocês também tinham essa liberdade de aproveitar e que iam para barzinhos, assim, mas sabiam o momento de. Eu queria saber assim, ó, ganhar uma Copa do Brasil como o Grêmio ganhou, contigo ser uma figura importante de todo o torneio. Como é que foi a festa do título? E se assim, depois desse título, andando em Porto Alegre, tu ficou mais bonito? Cara, bonito eu sempre fui, né? Assim, deixa eu falar, a gente ficou no vestiário ali e tal, tomamos uma cerveja, eu ainda bebia na época, comemoramos. É, aí depois, eu não sei se uns foram para o Lei Seca, se encontraram lá. Sei que no meio da semana teve a nossa festa ali, todo mundo, numa churrascaria. Mas depois tinha uma galera que estava mais entrosada. Eu fiquei ali um pouco, fui para casa e saí com a minha esposa. Fui não lembro agora o nome do restaurante, que eu tinha um amigo aí na cidade também. Mas depois era duro você ir num shopping ali, Praia de Belas na época ali, no Iguatemi, comer uma massa, tomar um chopinho. E depois surgiu o Dado Bia, que o cara era gremista e tu era torneira livre. Aí, meu irmão, ninguém é feio, ninguém é liso, todo mundo tem dinheiro, todo mundo é bonito. E chegou também depois, em 94, aí eu tive a lesão, né? Recuperei. E chegou uma galera assim muito maravilhosa: Paulo Nunes, Dinho, Rivarola, Arce, Adilson, assim, esses caras é monstro. Jardel, fiz muita amizade muito grande com o Jardel. Eu falo que eu disse, eu que ensinei os caminhos para o Jardel, que ele conversava muito comigo, perguntava, e aí? Eu digo, olha, Jardel, tem que fazer gol, cara. Só faz gol que tu vai ser bonito, que a torcida vai te amar, cara. E o cara começou a fazer gol e, sabe, tinha uma amizade legal, sempre tem, ainda tem até hoje, assim, e depois recuperei, ficando no banco, o cara pegou uma fase extraordinária. Eu costumo dizer que tudo que Deus faz é bem feito. O meu hiato de lesão fez com que também o amor e o carinho da nossa torcida aumentassem, entendeu? Porque eu sei que se eu continuo, eu ia fazer muitos mais gols, eu ia ser muito mais ídolo. Eu estava num momento bom, estava com confiança, sabe? Então, isso, por exemplo, o que aconteceu com o Luan, com o Maicon, que chegou desacreditado e depois virou esse monstro no time do Grêmio, porque o torcedor do Grêmio ele é diferente. Quando ele te abraça mesmo. Temos um exemplo aí recente do Jael, cara, centroavante. Depois o cara virou peça importantíssima, graças também ao treinador, que o Grêmio sempre teve nos treinadores assim, Filipão, Espinosa, o Renato, os caras assim que seguravam a bronca.
segurava a bronca daquele cara e comprava a briga. Então, e hoje o Jael é ídolo, entendeu? É isso que o torcedor quer, que o cara não desista, que o cara não perca aquele espírito copeiro, aquele espírito imortal. Quem joga no Grêmio, tu pode até não ser tecnicamente o melhor, mas guerreiro tu não pode deixar de ser 100%. Brigador tu não pode deixar de 100%. Aquele cara que não desiste nunca, entendeu? Pelear até o fim. Esse é o espírito, essa é a alma tricolor. Isso aí não pode faltar nos atletas. Eu falo, meu irmão, chega no Grêmio, se tu tiver isso, já era. A torcida vai te amar, vai te adorar e tu vai te carregar no colo. Mesmo no fim ali, quando tu tem essa lesão, chega o Jardel, e o Jardel acaba assumindo titularidade, tem o famoso Grenal de 95 do Campeonato Gaúcho, que tu tá em campo, aquele Grenal com o Grêmio no estadual, que hoje em dia a gente vê as pessoas reclamando que atrapalha calendário. Até vi uma entrevista tua que tu disse que tem que se manter o estadual, que o estadual é um campeonato importante. Como é que foi isso? Assim? Como é que era jogar Grenal? Esse Grenal específico que ficou muito marcado para ti, por ser o título gaúcho, mas como é que era jogar Grenal para ti? Como é que eram esses momentos assim do clássico? Eu sempre fui muito feliz nos Grenais que eu joguei, entendeu? Eu fiz gol e é aquela coisa. Nós, como a gente estava na sequência de Libertadores, a gente começou a jogar o Gauchão com o time reserva mesmo, todinho, banguzinho. Silvio, Marco Antônio, Luciano, jogava mais o Scheidel, mais aí jogava o Tuguri da base, jogava o Gelson, jogava Mancini, jogava eu, jogava Alexandre, era o time reserva. Aí depois, quando foi avançando as fases, o Filipão começou a botar 3, 4 jogadores para incorporar. Aí o Andrezinho dá os créditos a ele, que ele que deu o nome de Banguzinho. Ah, é o Banguzinho que era o time reserva. Aí Banguzinho. E semifinal, aí passamos. E chegou na final, todo mundo queria jogar. Todo mundo, porque é Grenal. Aí Sim. queria jogar Adilson, queria jogar Roger, queria jogar Jardel. O Filipão falou: olha, não vai jogar quem vem jogando. Aí o que ele fazia? Luciano, Rivarola. O Arilson tomou o terceiro amarelo, por isso que o Roger jogou a final. Aí jogou Marco Antônio e Roger. Aí jogou Gelson e Dinho, acho que Dinho jogou Dinho. Aí jogou Mancini, Carlos Miguel, Paulo Nunes e eu. Esse foi o time que começou a grande final, entendeu? No jogo lá do Beira-Rio, só trocou o Roger pelo Arilson e o Alexandre sempre entrava também. Trocava o Paulo Nunes pelo Alexandre. E, cara, nosso time estava certo. Nosso time tinha um jeito de jogar, porque a gente viu o time titular treinando, estava treinando contra eles, e trocava uma peça pela outra. Carlos Miguel, Mancini, Meia, Arilson. Então, eram jogadores muito técnicos. Gelson, volante, marcador. Goiano, volante, marcador. Dinho, volante. Então, a gente não mudava. Silvio, baita goleiro, entendeu? E, cara, foi assim, um Grenal, assim, porque a gente sabia que era importante aquele título. Eu falo assim, o estadual, ele serve para quê? Para aumentar a torcida, para fazer o torcedor ser fiel, porque ele começa vendo a rivalidade caseira. Então, isso muito que muitos programas falam é balela. Todo mundo não quer que acabe isso é fato. Você sabe que você perde um Santos e Palmeiras, tem cobrança. Você perde um Vasco e Flamengo, tem cobrança. Não adianta. Então, tem que se jogar porque é onde você vai buscar a tua matéria-prima. A matéria-prima é o jogador que vem da base. E onde você vai usar? No regional, para pegando cancha, para pegando tarimba, para ficar experiente. E, cara, e foi assim, jogar um Grenal é diferente. E eu fui muito feliz no Grenal, fiz gol no Beira-Rio, fiz gol no Olímpico, dei passe pro Carlos Miguel, assim, eu me transformava em jogo grande, sabe, assim, pela rivalidade, pela cobrança. E, então, é por isso que a gente
costuma dizer que é um título que entrou para a história, porque é campeão de tudo. Eles nunca vão ser campeão com banguzinho, porque não vai colocar banguzinho. Chega na final, os caras trocam. O Renato entrou o time reserva no gauchão aí, chegou nos jogos finais, ele botou o time titular, não tem jeito. O Filipão não, o Filipão manteve, falou, vai jogar quem vem jogando. E eu vou manter. Então, cara, foi por isso que ficou para a história, ficou marcado. E você fazer parte, de ter feito gol, de ter. Eu costumo dizer que é um clássico que eu fiz de tudo. Eu joguei, eu marquei, eu fiz gol, eu dei assistência e fui expulso. E, Nildo, daquela temporada também, tu acaba no fim da Libertadores ali, também tá na disposição, tanto é que tu entra na final e dá assistência para uma jogada que acaba sendo o pênalti do Grêmio contra o time de Medellín. E assim, mas naquele tempo ali, o Jardel que acabava jogando mais, e mesmo assim, tu foi muito importante, acabava entrando nos jogos. Era por isso que tu falou de vocês serem tu e o Alexandre, que eram caras que entravam seguidos, ser esses talismãs, assim, essa galera estava sempre ali e acabava entrando? Assim, o time estava super encaixado, bem, e pô, a gente estava muito amigo, fizemos uma amizade muito grande entre todos os jogadores. E só ia cinco no banco. Então, ele pensava, eu levo dois atacantes, que se eu precisar ganhar, eu vou precisar de dois atacantes. Eu levo um zagueiro, um lateral que faz as duas, que era o Andrezinho, sempre ia, André Vieira, e um meia. Cara, para ir no banco não era fácil. Assim, tu ia olhar a relação lá, pô, será que eu tô? Eu lembro de uma dessas que eu fui olhar a relação de um jogo que a gente ia fazer em Brasília, naquela Copa dos Campeões. E eu não tava, né? Eu fui perguntar pro Felipe, ele falou assim, por que eu não quis, Nildo? Agora eu vou te perguntar uma coisa. Quando tu vem perguntar por que tu tá na relação? Então era isso, a gente tinha cara, vou te dizer, aquelas finais lá contra o Nacional ali, mesmo a gente fez 3-1 no Olímpico, a gente sabia que ia ser difícil, porque se a gente tomasse um gol no início lá, ia ser sufoco, como foi. E eu estava vendo agora nessa pandemia, no meio do ano passado, o Danley fez uma baita partida. Tu vê jogos depois e tu vai vendo atuações dos jogadores na época, tu não observa. E depois que passa muito tempo, então a gente fez um jogo perfeito ali, cara. A zaga muito forte, entendeu? As substituições do Filipão também foi perfeito. Quem te entrou deu um gás, o Alexandre sempre dava um gás muito grande por ser um jogador hábil, habilidoso, rápido, entendeu? Que não pipocava. Isso tudo fazia parte, entendeu? Se assemelhava à característica do Paulo Nunes, só que pelo lado contrário, um era destro, o outro era canhoto. Então, a troca sempre era assim, e eu mais central, igual o Jardel, tudinho, bom no cabeceio, então te entrava e mantinha ali o ritmo, mantinha o estilo de jogo, a pegada. Aí trocava, e veio lá Rivarola por Luciano, que o Luciano começou a titular na Libertadores. Então, era assim, eram trocas que não sentia. Então, você sabia que o nível não caía, entendeu? Trocava um Gelson pelo um Goiano, tava um Mancini pelo um Arilson, pelo um Carlos Miguel. O Arilson sempre jogava, às vezes, na esquerda, no lugar do Roger. Então, isso tudo a gente tinha essa versatilidade no grupo, cara. Então, cara, mesmo eu fico feliz de fazer parte desse seleto aí, grupo de conquistadores, de imortais tricolores aí. Então, é louvável. Por isso que eu procuro ser o mais solícito possível com o nosso torcedor. E assim, Nildo, a gente aqui, eu já entrevistei outras pessoas, entre elas o próprio André Vieira, que tu citou, ele contou a história do dia que o Filipão sonhou que ele estava batendo no Edmundo em campo lá, e que era para o André Vieira talvez repetir isso, ele não sabe até hoje se queria que repetisse para o Palmeiras não se criar, qual é que era a situação. Mas assim, todos os jogadores que eu converso, a galera que assiste gosta de ouvir história de bastidor, ouvir resenha, ouvir caos de vestiário. Eu queria saber se tem alguma história que tu te lembra daquela época que tu possa contar, que não vá terminar nenhum casamento, que já tenha caducado. Alguma história legal daquela época ali de vestiário do Grêmio? Cara, o vestiário do Grêmio era uma benção. Principalmente no exame antidoping. Exame antidoping ali era
cruel, cara, porque caía, eram dois, e na época podia tomar cerveja. Dentro do departamento médico já tinha uma caixa de cerveja. E quando via, tava todos os jogadores dentro e o médico doido para ir embora. E os caras não mijavam, e segurava, e o doutor Zanini, que era responsável. E os caras do DOP, eu tenho que viajar, meu voo sai de madrugada, meu voo sai. Essa era uma delas. A outra era. A gente tinha nosso amigo Carlos Miguel, que sempre fazia uma dietazinha, né? A nutricionista. Mas não adiantava que ele passava na tia lá, pegava um lanche, botava na bolsa e levava lá para concentração, cara. E, e, e era isso, assim, né? Quando ia todo mundo, cara. Assim, vamos tal lugar, vamos ali, vamos na sauna Guaí, vamos ali no barzinho tal, vamos no Dado Bia. Quando via lá, tava lá, no mínimo 8. Aí chegava aos ouvidos do chefe. Aí tinha vez que ele dizia: Olha, concentração é hoje. Ninguém falava nada, sexta-feira, e concentrava todo mundo. E aí pronto. Vou segurar vocês porque tem um jogo agora e o jogo do meio de semana é jogo decisivo, é jogo importante, preciso de todo mundo descansado. E pronto, e ficava. E era desse jeito, cara, não tinha não. E antigamente tinha no vestiário, tinha sauna lá dentro do Olímpico, né? Cara, a resenha era muito grande ali, dava risada. E quem dormia nos quartos, por exemplo, um roncava demais, aí o outro tinha tomado tudo, tava só bafo de cerveja. Ai, eu não tô aguentando dormir, vou dormir lá pra sala, porque o fulano de tal tomou todos. E aí tinha isso, aí a gente levava lá. No fim daquela temporada ali, o Grêmio disputa o Mundial e acaba não ganhando, e no fim de 95 tu acaba deixando o Grêmio, né? Em 96 tu te transfere. Eu queria saber, assim, primeiro, por que tu acha que não, o Ajax era muito bom? O que aconteceu por não ser campeão? E por que tu saiu no fim da temporada? Cara, eu acho que é vendido um filme que os caras da Europa são extraordinários. Era a base da seleção holandesa, né? Mas eu acho que o que prejudicou muito foi a expulsão do Rivarola, porque ali o Filipão teve que substituir, recompôs a zaga, né? E depois ele teve que colocar o Gelson no meio para dar uma suporte. E ficou sem aquela mudança tradicional. E ele optou pelo Magno. Acho que o Magno entrou no jogo. Não entrou nem eu nem o Alexandre nesse jogo. Então, acho que foi isso. Acho que a gente tinha chance de ser campeão jogando ali. Nosso time era bom. Mas, infelizmente, não foi da vontade de Deus. Eu não sei se o que acarretou minha saída. Eu dei uma entrevista falando que 2 títulos que a gente não ganhou, eu estava no banco e não joguei. Que foi a final da Copa do Brasil de 95, que a gente perdeu, Corinthians, né? E o Mundial. E os outros títulos todos que eu estava jogando, o Gauchão e a Copa do Brasil, e a Libertadores que eu entrei, semifinal, entrei nas finais, entendeu? Eu não sei, também acho que também foi o fim de um ciclo, e aí chegou o Zé Afonso, graças a Deus. Então, foi bom que chegou para as pessoas ali, foi vontade de Deus, então a gente não vai lamentar. Eu acho que eu poderia ter sido campeão brasileiro em 96, sim, porque eu treinava muito, eu me cuidava muito, gostava da noite, gostava, mas isso não atrapalhava porque a gente tinha isso. O próprio Paulo Paixão diz: Olha, eu não vou cobrar de vocês isso, quem vai cobrar vai ser o torcedor. Então, vocês sabem o que tem que fazer. Repousar, se alimentar e treinar, isso é a trilogia. E ele via quando nós estávamos meio devagar, e disse: Não, vai fazer uma sauna, vai fazer um ultrassom, vai fazer uma massagem lá, de tarde a gente treina. Então, isso tudo o feedback, é o olho clínico do preparador, do auxiliar, que o Zeca também ajudou muito. Até hoje a gente tem um grupo e resenha, entendeu? Isso é legal pra caramba. Então, foi isso. Acho que foi tudo ao tempo de Deus, cara. Foi maravilhoso.
E, assim, para a gente encerrar, Nildo, eu queria saber, assim, primeiro, o que tu está fazendo da vida hoje, para quem quiser te acompanhar e saber por onde anda o Nildo, e qual é a tua relação com o Grêmio hoje? Minha relação com o Grêmio é bem íntima, assim. Quando o papai Berardi estava vivo, quando era certo que eu ia visitá-lo, a gente ia lá, e hoje a gente conversa com o presidente Romildo, com o consulado, a gente participa dos eventos, e não tem como cortar esse cordão umbilical mais, entendeu? Então a gente tem essa intimidade, veste a camiseta e torce, sofre e vibra. Eu sou treinador e quando não estou empregado eu dou treinamento de CrossFit, fundamentos do futebol, e graças a Deus com um projeto aí com um amigo meu sócio de a gente montar um clube empresa, cidade de Macapá, no Amapá. E tomara a Deus que dê tudo certo para o ano que vem a gente já está com esse clube aí formado, e eu vou ser o treinador, não vou ser demitido, não vou ser mandado embora por mim mesmo. E é isso, e vivendo, graças a Deus, livre de se cuidando, que a gente está nesse período pandêmico, respeitando todas as normas e regras. Já faço aqui, aproveito, use máscara enquanto não estiver vacinado, evite aglomeração, entendeu? Não vamos dar mole. Eu falo assim, eu saio, vou na academia com 2 máscaras, treino. Às vezes eu jogo até uma bolazinha com a máscara, entendeu? Eu costumo dizer que é mesmo que está jogando em La Paz, lá, correndo de máscara e fica sem ar. Eu falo, tu quer ver como é que os caras sofrem, quem está jogando na altitude? Bota 2 máscaras e começa a correr aqui, bate uma bolinha que tu não aguenta 10 minutos. E é por isso. Então é isso aí, amigão. E de vez em quando participando, sendo convidado dos consulados aí para te ir rever o torcedor, bater foto, dar autógrafo e rever o Rio Grande do Sul. Pô, Nildo, eu gostaria, assim, de mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo. Eu espero que ele tenha sido tão legal para ti quanto foi para mim ouvir essas histórias, e que quando essa pandemia passar e tu vir para o Sul, a gente possa se conhecer pessoalmente, comer um churrasco junto. Com certeza, irei com o maior prazer, e já já está passando, eu acredito, para o mês eu já tomo a minha vacina aqui e as coisas vão melhorando. E aproveitando aqui, dizer que a gente está no projeto do Grêmio Legends, foi criado agora, vai ter a Liga das Nações em junho lá em Barueri, está com um grupo legal de jogadores bons, jogadores mesclados, uns de 40, outros de 50, e vamos mais uma vez defender as cores do Grêmio nesse campeonato. Esperamos ser bem-sucedido, toda a galera que vai participar. E quando eu falo, quando tem as 3 cores, meu irmão, azul, preto e branco, não tem que se transformar, tem que dar o seu melhor. Valeu, Nildo. Até mais. Boa sorte para vocês. Tamo junto, valeu, dá-lhe Grêmio.